Você quer dicas de como pesquisar acomodação e transporte na Europa? Então, e aí, pessoal, tudo beleza? Bom, primeiro de tudo, é importante que você tenha um roteiro traçado. Eu já falei sobre roteiro, eu acho que no primeiro vídeo, se eu não me engano. E assim, na internet você encontra vários roteiros prontos e você mesmo pode preparar o seu roteiro, né? Assistir vídeos é muito importante, conta muito. Então vai no YouTube, digita lá a cidade que você quer visitar, vlogs, né? Pessoas que já visitaram antes, que dá pra ter uma ideia muito boa sobre todas as cidades da Europa. Até antes de pensar o roteiro, eu esqueci de uma coisa muito importante, que são os dias que você vai ficar. Você precisa se organizar, né? Vamos supor que você tenha 2 semanas de viagem, tá, gente? E em 2 semanas você tem o quê? 15 dias? Você não vai botar o seu roteiro para visitar 15 cidades. Tem tudo para falhar o seu plano. É muito importante que você leve em conta os dias que você vai ficar e nunca fique, nunca faça uma cidade por dia, sabe? Coisas absurdas desse jeito. Por quê? Você vai precisar de tempo para se locomover de um lugar para o outro, tá? Aí você põe, imagina, você põe um dia para uma cidade. Você vai levar 5 horas de ônibus para chegar nessa cidade. Aí você já vai chegar, sei lá, no meio do dia. Você vai ter que ir pro hostel para deixar suas coisas. Até você se organizar, sabe? Isso tudo leva tempo. Até você chegar, parar, relaxar e ter tempo pra visitar a cidade, vai estar de noite, ainda mais no inverno. 4 horas da tarde não tem mais sol. O legal é que você possa, pelo menos, ter 3 dias em cada cidade. Óbvio que isso vai depender também da cidade, né, gente? Por exemplo, Paris é uma cidade que, no mínimo, 3 dias e 3 dias você não consegue ver quase nada. Tipo, eu fiquei lá 2 dias e meio e, infelizmente, muitas coisas ficaram faltando no meu roteiro. Existem também os bate e volta. O que seria o bate e volta? Vamos imaginar que você foi visitar Amsterdã, né? Perto de Amsterdã a gente tem Roterdã, que é uma outra cidade super interessante da Holanda. Só que é muito próximo, acho que, se eu não me engano, são 2 horas de ônibus, de trem, deve ser até um pouquinho mais rápido. Então o que você pode fazer? Você pode levar suas coisas para Amsterdã e aí um dia você separa para fazer um bate e volta em Roterdã. Isso também é muito legal. Você pode visitar a cidade, vai de manhã, vai de manhãzinha, volta à noite, pronto. Você não precisou pegar sua bagagem, se locomover até lá com tudo, parar num outro hostel. Então, gente, é muito importante, é quase obrigatório que você tenha um cartão internacional, né? Que seja da sua mãe, que seja do seu namorado, da sua namorada, que seja do seu irmão, enfim. Eu vou dar dicas de algumas empresas de ônibus. A gente tem 3 opções para viajar pela Europa, né? A gente pode usar ônibus, trem e avião. Eu viajei de ônibus a maioria do tempo e também peguei um avião. Vou começar pelos ônibus, então, porque é a maneira mais prática, mas é a maneira mais barata de viajar pela Europa, tá? Existe uma empresa chamada Megabus. Gente, sério, na época que eu viajei, tinham passagens a 1 libra. Era uma coisa absurda, você fica louco, você começa a entrar e olhar e ver, meu Deus, 1 libra! Viajar de um país pro outro por 1 libra é absurdo, sabe? Aqui no Rio, pra você ir do Rio a Arraial do Cabo, você paga 70, 80 reais, sabe? É um absurdo, é um absurdo. Só que eu não consegui comprar pela Megabus. Eu não sei o que aconteceu no dia que meu cartão não tava passando de jeito nenhum, tá, gente? Uma outra empresa que atende a Europa toda é Aerolines, tá? Eu viajei 2 vezes com eles. Foram viagens bem tranquilas, mas bem cansativas, longas, porque eles param em alguns pontos para alguns passageiros descerem. Pra vocês terem uma ideia, tá? Eu paguei de Amsterdã para Bruxelas 9 fucking euros. 9 euros apenas para ir de Amsterdã para Bruxelas. A passagem mais cara que eu paguei foi o meu ônibus de Berlim para Amsterdã e eu paguei, se eu não me engano, 37 e pouco, né? Quase 40 euros. Uma viagem de 12 horas de ônibus, foi bem cansativa. Foi onde eu vi neve, foi bem legal, eu só filmei, não tive coragem de sair, eu quentinha dentro do ônibus. Tinha que colocar
casaco, touca, tudo pra sair correndo pra neve. Não, uma viagem bem legal, mas bem cansativa. Foram 12 horas e eu paguei quase 40 euros. Então, né, só pra relembrar, eu fiz Berlim, Amsterdã de ônibus, Amsterdã, Bruxelas de ônibus, Bruxelas, Paris de ônibus, e aí eu cheguei em Paris e eu tinha que ir pra Dublin. Na época eu comprei minha passagem por 19 euros. Numa empresa low cost. O que seria uma empresa low cost? Uma empresa de baixo custo. Eles têm voos muito baratos. As empresas mais populares de low cost são a Ryanair, que foi a que eu voei, e a EasyJet. Tem alguns pontos negativos viajar low cost. Você tem um limite de bagagens, tá? Na maioria delas, você só pode carregar uma bolsa, uma bagagem de mão, seja uma mochila, aquelas grandes de mochileiro, ou uma malinha pequena, de até 10 quilos. Às vezes você está viajando pela Europa, você quer comprar várias coisas, você quer carregar as lembranças com você, e não pode, que foi o meu caso, né? Eu viajei muito tempo de ônibus, só que quando chegou em Paris, eu tinha que viajar para Dublin de avião. Eu comprei uma mala a mais, ou seja, eu despachei uma mala de 20 quilos. Eu paguei os 19 euros e paguei mais uma taxa que agora eu não me recordo. Ao todo, tá? A minha passagem de Paris para Dublin ficou por 58 dólares. Foi em dólar, eu fui olhar no meu e-mail para checar e tava em dólar. Mesmo despachando essa mala de 20 quilos, eu fiquei com alguns problemas, porque eu tive que... Gente, vocês não têm noção de quanto a minha mala tava apertada, né? Eu comprei aqueles sacos a vácuo, sabe? Pra tirar o ar de tudo que eu tava carregando, porque como eu viajei no inverno, eu tinha muita coisa pra carregar. Então eu tive que ficar muito ligada nessa coisa de volume, de peso. Eu dou a dica que é sempre melhor você fechar primeiro o transporte. E eu vou explicar por quê. Imagina que você compra um hostel super maneiro em Paris, super maneiro, super foda, com tudo que tem direito, super barato, mas esse hostel, ele fica lá no interior do interior do interior, tá? E aí, quando você vai comprar o seu ônibus, você percebe que o ônibus sai lá do cacete, do fim do mundo. E aí, como é que vai acontecer isso? Você vai ter que fazer uma viagem para chegar do seu hostel até a rodoviária. Gente, eu não viajei de trem. O que eu posso falar do trem é que ele sai um pouco mais caro que o ônibus, tá? Na maioria das situações. Existe um site chamado Rail Europe, tá? Eu vou deixar o link tudo direitinho pra vocês. Existem pacotes, isso eu achei interessante, né? Pra quem vai viajar, por exemplo, pela Alemanha, que são meus próximos planos para minha próxima viagem. Você pode comprar um passe que você, por exemplo, pode viajar durante 2 semanas, não direto, tá? Mas você pode escolher 5 dias durante essas 2 semanas. Então, durante 2 semanas eu posso escolher 5 viagens ilimitadas, gente. São 5 dias, tá? Então, vamos supor, eu comprei essa de 2 semanas, podendo viajar 5 dias, 4 dias. Então, eu vou viajar no dia 25 de fevereiro, e aí no dia 25, se eu quiser chegar em alguma cidade da Alemanha e pegar um outro trem para um outro lugar, eu vou poder sem problema nenhum. Então eu achei bem interessante isso do trem, vale a pena vocês conferirem e pesquisarem, tá? Depois que você já fechou o seu transporte, fechou como você vai se locomover de um lugar para o outro, se você vai de trem, de avião. Tem um avião passando aqui agora. Adoro. Você vai parar para ver então o que? O seu hostel. Existem 2 sites, tá, que eu usei para pesquisar. É o Hostel Bookers e o Hostel World. Eu vou deixar também o link para vocês. Um site que vai te ajudar bastante é o TripAdvisor. Vocês já ouviram falar nesse site? É um site que tem avaliações de tudo que você possa imaginar. Desde hotéis, hostels, restaurantes, pontos turísticos. As pessoas entram lá para dar avaliações. Isso é muito importante, foi muito importante na minha viagem. Óbvio, gente, que você pode escolher um hostel que vai ter, sei lá, 5 avaliações negativas, mas se esse hostel tiver 5 avaliações negativas e 1000 positivas, óbvio que foram coisas esporádicas que aconteceram, né? Entrem lá. Se você gostou de um hostel, entra nesse site, no TripAdvisor. Tem aplicativo no celular também. Dá uma pesquisada antes de fechar. Não fecha qualquer um só pelo preço. Outra coisa importante é ver o que é importante pra você. Então, por exemplo, o que eu queria era um hostel
barato, próximo ao centro, porque eu não queria ficar andando sozinha. Como eu viajei sozinha, eu não queria ficar andando sozinha à noite para voltar pro hostel. Então, próximo ao centro, ou próximo a um ponto de ônibus, próximo a uma estação do metrô. E foi o que eu fiz. Eu tentei ficar em lugares onde eu tinha facilidade de me locomover pela cidade. Para algumas pessoas é mais importante ter Wi-Fi. Eu também, né? Hoje em dia não tem muito lugar que não tenha Wi-Fi. Então eu também fiquei ligada nisso do Wi-Fi, então também olhei as avaliações, vi tudo direitinho, pesquisei. Uma dica, tá? Gente, eu fiquei um pouco traumatizada com hostels, com muitas camas. Porque o que acontece? Eu fiquei em... Ai, nem lembro, gente. Eu visitei 8 cidades, se eu não me engano. Eu visitei 6 países, né? Eu comecei pela Alemanha, depois eu fui pra Holanda, depois eu fui pra Bélgica, depois eu fui pra França, depois eu fui pra Irlanda e eu visitei a Irlanda do Norte. O melhor hostel que eu fiquei foi em Berlim, tá? Era um hostel com apenas 6 camas no quarto. Eu não tive problema em ficar em quarto misto. Não aconteceu nada. Tá todo mundo ali na mesma vibe de viagem, de conhecer as coisas. Só você tomar vários cuidados que nada acontece. E eu diria pra vocês para escolherem quartos com menos camas. O mais barato que eu paguei, se eu não me engano, foi 18 euros. E foi um hostel que eu fiquei em Dublin e tinham 20 camas. 20 camas. 20 lindas pessoas de diferentes lugares dormindo no mesmo quarto. E a experiência não foi legal. Não foi legal, tá, gente? Então eu tenho um pequeno trauma. Não aconteceu nada, ninguém me abusou, ninguém tentou nada, ninguém me roubou, nada disso. Só que é chato, sabe? Aquela coisa de tá todo mundo dormindo no mesmo lugar, gente roncando, gente peidando, gente, sabe? É chato, é esquisito. Então, na minha próxima viagem, eu prefiro, né, ficar em quartos de 4, 6 no máximo. Eu vou tentar. Gente, os aviões hoje estão aqui, ó, uma loucura. É que o Galeão fica aqui do lado, né? Não tenham medo de hostels, eu não tive problema algum. Na maioria das vezes, os hostels são muito limpos, organizados. Você pode escolher um hostel que você tenha um banheiro dentro do quarto, que foi o meu caso. Eu preferi, acho que se eu não me engano, só um hostel de Amsterdã que tinha o quarto, o banheiro do lado de fora do quarto. Porque no frio, gente, me dá uma mijadeira de madrugada, que eu não sei o que acontece. E aí eu tinha que sair pra fazer xixi. Quando dá aquela vontade louca que não era xixi, eu preferia fazer no quarto de fora, porque é um pouco constrangedor, né? Você fazer cocô ali com a galera dentro do quarto. Mas já aconteceu também, enfim. Viajar é isso, gente. É perrengue, ter que fazer as coisas fora de casa, no banheiro junto com 20 pessoas. Entendeu? É muito importante que você escolha muito bem o seu hostel, não apenas pelo preço, tá? Não vá pelo preço. Isso não vale só para hostel, não. Isso vale também para o seu ônibus, para o seu avião, tá? Para o seu trem. Não escolha uma coisa só porque é o mais barato. Você precisa analisar. Ah, o ônibus tá 1 libra, como o do Megabus. Antes de comprar, dá uma olhada de onde ele sai, por onde ele chega, se é uma rodoviária afastada da cidade, se é um aeroporto, no caso do avião, um aeroporto distante também, se vale a pena, né? Então tudo isso você tem que botar na balança. Então, galera, eu acho que eu falei tudo, porque tem muita coisa pra falar de transporte, de hostel. Se eu for lembrando de mais coisas, eu vou dando as dicas, tá? Mas o importante é você estar sempre em contato com pessoas que já foram, assistindo vídeos, pesquisando blogs, enfim. Tem um grupo na internet que se chama Mochileiros na Europa, que foi o grupo que eu entrei na época, fiz muitas amizades. Se você está interessado em viajar para a Europa, dá uma olhada lá, que você não vai perder seu tempo. Mochileiros na Europa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei esclarecer um pouco mais de como né, viajar, como você pode viajar pela Europa e onde você pode ficar. Desmistificar isso de que os hostels são lugares sujos e fedorentos, e hostels podem ser bem legais, pode ser lugares onde vocês vão encontrar muita gente legal. Viajando sozinho, então, não tem como ficar num hotel, não tem como ficar num quarto sozinho. Você tem que interagir com a galera, tem que fazer amizades.
e um hostel é um lugar pra isso. Eu queria agradecer ao pessoal que já se inscreveu no canal, ao pessoal que deu like, aos meus amigos. Gente, a maioria é meu amigo, todo mundo quer me ajudar. Continua ajudando, tá, galera? E passa pros seus amigos também. E vai passando pra galera, porque eu vou trazer muito mais coisa, muito mais dicas. E eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas e espero continuar aí com essas dicas maneiras. Valeu?